Olá, meus queridos vestibulandos. Estamos aqui mais uma vez diretamente do nosso VestibaCast e hoje com a disciplina de Geografia, com a lenda, com o monstro, meu parceiro André Floco. Tá aqui o Floquinho. E aí, galera, tudo bem? Esse monstro musculoso, bombado, o cara tá gigante, mas enfim. Meus queridos, estamos aqui hoje para poder te ajudar. Você que está se propondo a passar por esse processo da sua vida, por essa escolha, né, de ser um vestibulando, de ser um futuro universitário, né, um futuro concursado público, seja qual for a tua área, nós estamos aqui para tentar te ajudar, para trazer informações para você, certo? Floquinho, estamos aqui, que prazer, que honra te receber. O Floco, meu amigo pessoal, para quem não conhece, né? Já andei muito com esse garoto no meu tempo de Londrina, agora que estou voltando para cá. E hoje tenho a honra de trazê-lo aqui para falar sobre o que a gente mais ama fazer, que é trabalhar, né? Ser professor, Sim. né? Falar sobre o que a gente ama, eu acho que é sempre um prazer. Então, por isso que eu te convidei para vir para cá hoje, meu velho. Que legal, cara. Eu agradeço demais o convite feito por você, pelo canal. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais que você é um irmão para mim, sabe disso, já aprontamos algumas várias juntos, já viajamos juntos, lembra? Várias, é verdade, eu vim pensando nisso antes de vir pra cá. Muito boa, né? Pra onde que a gente foi mesmo? Pra Praia do Rosa. Praia do Rosa. Passamos ano novo junto. Verdade. Muito bom. Na verdade eu ia passar sozinho, né? Você foi me socorrer. Foi, verdade, foi exatamente isso aí. Na realidade, nós só, rapaz, baixei aqui, fui mais baixo de você agora. Nos socorremos lá, né? Foi muito bacana, foi muito da hora. Sim, mas só falando um pouquinho da geografia, né? Às vezes eu vejo alguns alunos, eu pergunto, especialmente para molecada do primeiro colegial, assim, quem gosta de geografia, né? E muitos deles, a maior parte gostam, não tem tanto assim, mas alguns têm aversão, né? É engraçado que pouca gente sabe dessa história, mas eu odiava geografia até o terceiro colegial. É sério, velho? É sério. A primeira vez que eu mandei um livro voar, assim, jogando, era geografia, 9º ano, e estudando Oriente Médio, xiitas e sunitas. Putz, mas também é um conflito que eu diria, quem consegue compreender, né? A questão do Oriente Médio é difícil até hoje. E hoje eu sou apaixonado por esse conteúdo, sou apaixonado por geopolítica. Que massa. Mas na época, assim, não gostava. E também, assim, sou fruto de escola pública, não desmerecendo, porque, na verdade, ainda eu peguei um pouco bom. Eu tive professores excelentes, assim, eu lembro de uma professora de matemática, do 5ª série até o 9º ano, praticamente foi a mesma, excelente professora. E me fez gostar muito de exatas, eu gostava muito disso, gostava de desenhar, pensava para fazer arquitetura, alguma coisa do tipo, né? Mas aí, quando eu fiz cursinho, eu aprendi uma geografia que eu até então não conhecia, né? Uma geografia crítica, uma geografia que fazia você ter reflexões, não era simplesmente decorar margens de rio, né? Que nem o pessoal fala assim, André, fala o nome da capital de tal lugar. Eu não sei, cara, manda no Google que você descobre. Muita gente pensa que geografia é falar de país e capital, né, cara? Então, assim... Ou moeda, às vezes, também. Qual que é a moeda de tal país? Não faço ideia. Que massa. No Google você descobre tudo isso. E, na verdade, aí no cursinho eu tive esse professor excelente, professor Carlinhos, do interior de São Paulo. É vivo ainda? Eu não tenho contato, né? Entendi. E, na verdade, foi até engraçado que o que me fez vir para geografia foi conversando com ele. E aí ele falou assim, eu falei para ele que eu gostava de geopolítica e atualidades, tudo. Ele falou assim, o que você vai prestar? Eu falei, acho que eu vou prestar arquitetura, né? Ele, mas por que você não faz geografia? Eu falei, porque eu odeio geografia. Ele falou, mas você gosta da parte difícil? Olha. Eu falei, mas eu não gosto da geofísica na época. Entendi. Aí ele falou assim, mas geofísica você se apaixona, é facinho. Aí ele falou assim, pra mim, olha a proposta que ele me fez. Faz geografia, que quando você se formar com coisa, você voltando aqui, eu te lanço aqui no interior paulista como professor. Então pra mim era uma proposta de emprego, né? Entendi, já tinham garantido. Já tinha alguma coisa, pelo menos alguém que me apadrinhar. Entendi. Mas eu comecei aqui, logo no 2º ano, comecei a dar aula aqui no 2º ano da graduação. 2º ano de graduação, comecei no cursinho da UEL. Mais um, eu também. Né? Cursinho da UEL pra mim ali foi meu ensinamento básico, né? Gostava muito. Era uma turma muito boa, uma equipe muito boa, vários amigos para se ajudar. E um projeto com um viés muito bacana, né? Sim. De ajudar quem realmente não tem condição, né? Um projeto comunitário, né? Sim. Que massa. Então, assim, pra mim ele foi o trampolim e depois começou, né? Entendi. Que massa, Floco. Floquinho, uma pergunta que surgiu com o Zanin aqui, na semana passada. Inclusive, Zanin, obrigado por ter vindo. Nosso parceiro, irmão do André também. Irmão também. Né? Então, assim... o Zanin falou algo muito bacana, cara, que eu nunca tinha pensado. No seguinte, assim, ele falou sobre o que a química se preza, né? O que se estuda em química. E foi o que eu mesmo nunca tinha pensado, né, cara? Então, assim,
O cara que vai se deparar com a disciplina de geografia, por exemplo, né? Às vezes o cara tem dificuldade de geografia, o cara não consegue compreender o que é geografia. Para um cara que está aí, né? Um vestibulando, você que está aí prestando vestibular, você que vai, né, se lançar, né, para qualquer concurso, para qualquer área, para qualquer prova, o cara não gosta de geografia, tem esse preconceito estabelecido, o cara não teve um ensino médio, né, uma relação legal, assim como você falou, com a disciplina de geografia. O que a disciplina de geografia de fato estuda, Floco? O foco principal da geografia é a compreensão do espaço, né? Entendi. Só que para compreender esse espaço, ele tem multidisciplinas que fazem você entender esse espaço. Então a gente tem o que a gente chama de várias ciências de apoio, né? Então é quase impossível de você compreender o espaço sem saber um pouco de sociologia, porque a sociedade está nesse espaço. Entendi. É impossível de você entender esse espaço sem saber também história, porque o espaço ele é fruto de um processo histórico. Uhum. É impossível você compreender o espaço sem entender as relações físicas existentes nele. Por isso que você tem uma geofísica muito forte para compreender, e você também tem a geohumana e econômica também muito forte. Então, assim, sempre que ficar naquela coisa, mas isso é história. Então, tenta entender que a geografia está tentando compreender o espaço em cima, a historicidade em cima daquele espaço. Entendi. A sociologia, as ciências sociais, a antropologia em cima daquele espaço. Uhum. Esse que é o foco principal da geografia. A compreensão do espaço e das relações do que o homem faz com ele. Entendeu? Que bacana, cara. Nunca tinha pensado nessa perspectiva, não. Então, às vezes, eu pensando agora aqui, às vezes o cara tem dificuldade em geografia, porque às vezes o cara tem uma deficiência em outras disciplinas que são disciplinas de apoio, como você falou, né? Ou uma coisa muito comum que eu escuto, eu vou mal em geografia, mas eu leio tudo. O pessoal acha que geografia é só ler. Entendi. Na verdade, você tem que ler e compreender todos os fenômenos que estão por trás daquilo ali. Entendi. Por exemplo, eu vou falar de urbanização. Uhum. Eu vou tentar entender um planejamento urbano de uma determinada cidade. É impossível você conseguir compreender tudo isso se você não consegue entender a historicidade que está por trás daquilo. Uhum. Então, você tem que entender, por exemplo, a gente sempre fala historicamente que para você compreender a urbanização contemporânea, você tem que compreender a industrialização. Então, é um outro processo. Então, às vezes, ficou uma lacuna lá atrás na compreensão de industrialização que ele vai levar na compreensão também, no estudo de urbanização. Uhum. Então, é uma coisa puxando a outra. E você tem que saber as relações que existem para você costurar tudo isso. Eu falo assim, eu acho que eu tenho a visão que eu tenho como professor. O que é o professor? O professor, ele é um curador. O que é um curador? Um curador no museu é o cara que vai saber quais são as obras de arte que ele vai expor. Qual que é a intenção disso? O professor, ele é um curador da educação. Eu, no caso, da ciência geográfica. De tentar mostrar para o aluno a construção disso. Porque senão seria só ler mesmo. Entendi. Apresentar algo, você seria um apresentador, né? Sim. Você leria um roteiro, você ia ler PowerPoint, você ia reproduzir um material didático. É. Que massa, cara. Eu falo bastante assim para os alunos, que às vezes, por exemplo, assim, tem colégio que eu dou aula para 5 primeiros. Uhum. E às vezes é a mesma aula na mesma manhã 5 vezes. Mas se você entrar em cada turma vai ser diferente. As turmas que ficam mais apáticas, que não participam tudo, você tem aquele esqueleto de aula. Mas isso acontece não só comigo, acontece em biologia, acontece em qualquer aula, né? Então, conforme o aluno participa mais, tira dúvida mais, sua aula pode virar um monstro, né? Uma coisa muito magnífica. Ou pode ser uma aula rala, mas ainda assim é uma aula. Entendi. Que massa, cara. Eu nunca tinha pensado nessa necessidade, ou nessa... Como que eu posso te falar? Nessa somatória, né, cara, de outras disciplinas, a contribuição que outras disciplinas fornecem para a compreensão da geografia. Na geografia, o que eu amo da geografia é que, para eu saber geografia, eu tenho que saber biologia, eu tenho que saber química. E é uma confusão muito comum, até desculpa te cortar, Sim. Quando a gente faz levantamento, né, de questões de vestibulares, quantas questões de química caíram, quantas questões de geografia caíram, quantas questões de biologia. Sim. O pessoal confunde questão de geografia com biologia, né? E eu acho até legal essa confusão, porque na verdade mostra como que essas ciências, elas são interdisciplinares, né? Uhum. E essa interdisciplinaridade, ela é fantástica. Então, de repente, estou falando de ecologia, eu estou falando de determinada ação que aconteceu no rio, eu vou explicar a eutrofização, que vocês na biologia explicam muito melhor que eu. De repente, eu estou explicando o fenômeno do smog, que é um fenômeno relacionado com questões químicas, mas também tem que explicar um pouco de densidade, que é relacionado com física, para o aluno compreender por que existe aquela concentração daquela fumaça. O que é smog? Para quem está assistindo, né? Às vezes o pessoal não está ligado o que é smog. Fala pra gente o que é smog. Quando a gente fala de um fenômeno urbano chamado ilha de calor, você tem um fenômeno de aquecimento naquele ponto. E aí quando você fala de um outro fenômeno chamado de inversão térmica,
O fenômeno da inversão térmica, ele faz, quando acontece em espaços urbanos, densamente industrializados, urbanizados, que tem muita fonte de poluição, ele vai concentrar essa camada de poluição na baixa troposfera, que seria em cima da cidade. Então, você vai ter aquela nuvem cinza, que é de poluição, não tem nada a ver com neblina, é poluição, e em cima disso um céu bem claro. Uhum. Então, aí a gente chama de smog, porque ele vem de um termo em inglês, smoke, Entendi. que é fumaça, e fog, que é névoa. Então, smog. Que massa, cara. Isso tem aparecido nas provas atualmente, assim? Tem aparecido em várias provas. Isso problemas urbanos, ambientais urbanos, assim, cai constantemente. Entendo. É bacana. Então, já vamos nesse viés aí. Floco, como que você vê o papel da geografia nos vestibulares? E, na realidade, não nos vestibulares, né? Uma coisa que o vestibulante tem que compreender é a importância das disciplinas na compreensão dele do todo, né? Assim, na compreensão de ser humano, da interação do homem com o meio, né? Na compreensão dele como um estudante. Como que você vê a disciplina de geografia, assim, né? nesse panorama, sabe? Assim, como que a geografia pode contribuir para o cara se tornar uma pessoa mais ciente do que acontece na sociedade, de modo geral, do que é a vida, né? Eu acho que a geografia, assim como as ciências humanas e as ciências de forma geral, ciência, né? Não ciência humana em si, ela contribui muito para a gente entender melhor, e em especial na geografia, essa relação que a gente tem com o espaço e o que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, e vivemos um momento, que eu não sei se o Zanin chegou a comentar, que eu não vi o vídeo dele inteiro, mas vivemos um momento que para a ciência está muito ruim, especialmente aqui no Brasil, de um negacionismo muito grande. Então, a ciência ela vem trazer luz nesse momento de negacionismo. Então, por exemplo, pode queimar a Amazônia não pega fogo. Realmente, naturalmente, ela não pega fogo porque ela é uma floresta latifoliada, ombrófila, higrófila e todas aquelas características que a gente vê na biologia e na geografia, mas a ação do homem de derrubar e depois de botar fogo, então, ela não está pegando fogo naturalmente, realmente não é naturalmente. Ela não pega fogo naturalmente, né? E aí, ou por exemplo, no ano passado, se eu não me engano, no retrasado, acho que foi ano retrasado, você lembra que teve aqueles dias vermelhos aqui em Londrina? Sim. Isso é fruto do desmatamento lá da Amazônia que veio parar aqui. Então, quando você começa a entender melhor essas relações, você começa a entender melhor também da necessidade que a gente tem de preservação do meio. Então, eu acho que a geografia ela é muito forte nesse aspecto para a sociedade. E aí os vestibulares também trazem um pouco disso. Eles sempre tentam mostrar um pouco de tudo isso e eles também trabalham com muitas questões de atualidades, né? O que está sendo mostrado. Então, por exemplo, não sei se alguém lembra aí, no ano passado que aconteceu aquele problema no canal de Suez, de um navio que ficou encalhado, já caiu na FUVEST esse ano, há 2 semanas atrás, tinha uma questão lá que relacionava com maré de Cisígia, que muitos alunos não sabem o que tem a ver com a questão da maré alta, a mesma coisa se falar maré alta, só que se chama de maré de Cisígia, e maré baixa, maré de quadratura. Então, quando teve a maré alta, impulsionada por um determinado vento, é que você conseguiu tirar aquele navio. Então, era uma questão maravilhosa, FUVEST, né? FUVEST é fantástica. Pedir a orientação de vento, para saber a orientação de vento, o aluno tinha que ler um pouco de carta sinótica que mostra a diferença de pressão. Mas mesmo se você não soubesse nada disso, você vê uma setinha lá que você já conseguia compreender. Entendi. Esse conteúdo é conteúdo da geografia. É um conteúdo da geografia. Que massa. O cara tem que ter uma compreensão ampla, então, né? O cara Inclusive, quando fala de Cisígia, eu tenho um trauma. Que quando eu comecei a dar aula, eu era monitor aqui em Londrina e uma vez um aluno chegou com uma pergunta para mim sobre o que era a maré de Cisígia. Olha só. E eu não fazia ideia do que era aquilo, porque de verdade isso daí é mais... O pessoal aprende normalmente na física. Na geografia a gente não aprende isso. Então eu comecei a perceber, e aí esse aluno tentei enrolar. Naquele momento assim, você fica com medo assim, né? Você tenta enrolar, mas aí daquele dia em diante eu falei assim, sempre que eu não souber uma determinada resposta, eu falo, não sei, cara. Mas eu vou tentar pesquisar, vou ver se eu acho alguma coisa pra ti aí. Mas essa aí de Cisígia nunca saiu da minha cabeça. Marcou. E caiu recentemente na FUVEST agora na FUVEST. Que massa, velho. É algo que eu não sabia, sou bem sincero de falar que eu não sabia. É um termo que eu não conhecia. Porque a gente pode falar maré alta, viva ou Cisígia. E maré baixa, morta ou quadratura. São 3 sinônimos. São 3 sinônimos para cada um deles. Entendi. Essa é a vantagem do cara ter um professor que aprofunda a disciplina, né? Às vezes a gente gosta daquele professor que ele vai... ele fala o que tem que falar apenas, né? Sim. Mas às vezes algumas provas, por exemplo, como a FUVEST, ela cobra, né, num nível mais específico. A minha proposta quando eu entro numa sala de aula
é trabalhar com conceitos e aplicação de conceitos. Então, acho que o aluno que ele consegue entender os conceitos e a interação que existe entre vários desses conceitos, quando cair, não vai cair a pergunta especificamente o que uma maré desse exige. Sim. Mas era uma palavra que ele tinha que saber dentro de um contexto para conseguir compreender como que tiraram um barco que estava encalhado do canal de Suez. Entendi. Entendeu? Então são pré-requisitos, né? São conteúdos, São. como eu costumo falar, são coisas que eles já subentendem, né? A banca examinadora já subentende que o candidato saiba. Sim. Né? Então, assim, isso existe na biologia também, né? Muitos termos, né? Então, assim, de ecologia. Então, se o cara não souber o termo, é uma questão simples, né, cara? Mas se o cara não souber o que significa um termo específico, o cara realmente não vai dar conta de responder. E várias palavras, assim, quando são conceituais, não sei se... Acho que em biologia também deve ter bastante disso. Quando você começa a quebrar a palavra e conseguir entender o conceito por trás dela, por que foi cunhada a palavra daquele jeito, fica muito mais fácil de entender, né? Eu costumo falar isso muito em geografia. Quem é meu aluno sabe, né? Quem é da Ambrosiana aí sabe. Eu sempre falo, palavra difícil, o que farás? É uma pergunta, monstros, palavra difícil, o que farás? O cara respondeu em casa, eu tenho certeza, separarás. Porque assim, né, na etimologia, né, esse neologismo aí, né, de surgimento de palavras, a gente sabe que na geografia, na biologia, são muitos termos apropriados aí que derivam de palavras gregas ou latinas, de onde, né, a palavra ela é formada por duas ou mais, né, palavras, né? Então, assim, é um termo, né, que nem, por exemplo, biologia, geografia. Então, assim, são termos que se o cara segmentar, né, entender a etimologia, ele já começa a ter termos, né? O cara começa a saber aí o que são termos, palavras específicas que às vezes são aplicadas em várias palavras, né? Perfeito. Então, massa demais. Floquinho, me fala uma coisa agora, meu querido. Uma pergunta que, assim, eu costumo fazer aqui pro pessoal, que é algo muito marcante, assim. Quando que você decidiu ser professor, velho? Eu acho que a minha decisão por ser professor foi essa conversa que eu tive com o professor Carlinhos lá em Araraquara. Quando eu escolhi prestar geografia, foi ali que foi o ponto que falou assim, você vai ser professor. Então, eu entrei na faculdade com o objetivo de me formar para ser professor. Entendi. Mais um. O Zanin veio aqui, ele também falou a mesma coisa. Né? Eu também. Então, acho que faz diferença, né? Faz. Porque aí, na verdade, você já vai direcionado para isso, né? Eu falo que eu tive uma formação acadêmica muito boa, assim. A UEL, Universidade Estadual de Londrina, para quem não conhece, é fantástica, assim. Eu tive excelentes experiências lá. Então, assim, qual foi a minha formação? Eu tinha a graduação, que eu fazia período noturno, e eu era bolsista PET, né? Que é um programa de educação do governo federal. E então eu transformei minha graduação em período integral, praticamente por causa da Bolsa PET. E além disso, eu comecei a dar aula bem cedo também. Então eu entrei no PET no meu segundo ano, entrei para começar a dar aula no cursinho da UEL no meu terceiro ano. E aí, quando você vai dar aula, você estuda para dar aula, é uma outra forma de você estudar. Então, eu estava estudando 3 vezes. Eu tinha a graduação, eu tinha o PET e eu tinha as aulas que eu tinha que dar. Lembro até hoje, primeira vez que eu entrei em sala de aula. Eu preparei lá na biblioteca da UEL, levando folha de sulfite. Central? Na biblioteca central. Dividindo ela em 3 partes, o quadro vai ser assim, 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 eu vou explicar isso. Fiz, tudo certinho. E praticamente em 10 minutos eu dei tudo que eu tinha planejado. Tinha uma 30 ainda. 40 minutos? No cursinho da UEL. Aquela ansiedade, né? E que eu quase não sou, né? E aí eu não faço a menor ideia do que eu fiz nos outros 30 minutos. Mas essa frio na barriga que deu naquele dia ainda dá um pouquinho hoje e me anima bastante. É isso que me faz, fala assim, vou voltar. E é o que eu escolhi, eu amo o que eu faço, tem uma puta uma realização. E é o que a gente vê, né, cara? Quem realmente ama, você vê o cara falar, assim, quando a gente faz essa pergunta, o cara fala com prazer, assim, o olho dele vai brilhando, ele vai contando, aí o cara se imagina na sala de aula amanhã de novo. Então, assim, é muito massa, cara. Parabéns, André, você é um excelente professor, um excelente brother. Enfim, Floco, agora vamos falar sobre, assim, a geografia, né, no Enem e nos vestibulares de um modo geral, assim, né? Você trabalha aqui em Londrina, né, como professor aqui na região de Londrina, e também trabalha em Maringá, né? Londrina e Maringá. Então, assim, você prepara alunos para 2 provas, né? Vamos pensar assim de um modo geral, né? A UEL e a prova da UEM, né? E você vê a disciplina da disciplina de geografia sendo cobrada de modo diferente na UEL ou na UEM? Sim, são bem diferentes. A prova da UEM, por exemplo, para quem está escutando aí, até tinha um pedido para falar um pouquinho mais da prova da UEM. Cara, é uma prova que ela cobra muito conceitos, é uma prova que cobra aquele rodapé do livro, assim, e é uma prova somatória, né? Então a prova somatória ela é completamente diferente de uma prova de múltipla escolha. A tática que eu utilizo muito para fazer uma prova é sempre fazer por eliminação, né? Entendi. Então, tá errado, tô entre essas duas, busca palavras que são
que possam te levar ao erro, e aí você vai lá e assinala certo. Só que isso só dá para fazer em múltipla escolha. Em somatória não dá. Somatória, a tática de fazer a prova é completamente diferente. Se você está em dúvida, você não pode assinalar. Entendi. Porque se você assinalar e errar, você perdeu a questão inteira. Então, pro cara que nunca fez uma prova somatória, ou tá vindo fazer a prova da UEM, você que vai fazer uma prova somatória, né? O UEM, o EPG, né? O UFSC, se eu não me engano. Então, o cara que vai fazer uma prova somatória, qual que é a dica que você daria pro cara? Se ele... a principal dica é, não sabe aquele conteúdo, não faz. Eu não tenho certeza como que é na UFSC ou em outras somatórias, na UNB, etc. Mas na UEM, por exemplo, se você errar aquela questão 01, colocando ela como verdadeira, você perde a questão inteira. Se você errar porque você não assinalou, você perde só o ponto da afirmação. Então, se o cara marcar numa prova somatória como a da UEM, por exemplo, se o cara marcar uma incorreta, ele perde a questão toda. Perdeu a questão inteira. Entendi. Então, na dúvida, é melhor não marcar. Na dúvida, numa UEM é melhor não marcar. Boa. Já na UEM, na UEL já é uma outra tática de prova, né? Aí é múltipla escolha, então você consegue fazer algo muito mais interessante. Você consegue fazer por eliminação. Aquelas palavras do tipo todos, nunca, ninguém, sempre, faz você eliminar uma determinada alternativa que você estava em dúvida. A UEL, ela traz textos, às vezes, bem grandes. Então, é um pouquinho diferente. Na UEM, às vezes, é só um comando de questão com afirmações. A UEL, não. Ela tem textos grandes. Entendi. E a dica é, muitas vezes, a resposta está ali no texto. Então, já peguei questões de Unesp, já peguei questões de FUVEST, já peguei questões de UEL, que a resposta estava onde o aluno não lê. E onde o aluno não lê? Na fonte da questão. Olha só que bacana. Às vezes vem ali um nome de um livro, e pelo nome do livro eu consegui identificar qual que era o bioma que ele estava falando. Entendi. Entendeu? Ou pelo nome do livro dava para identificar. Aí você vai lá na literatura, que você sabe o que a obra fala, e aí você consegue identificar qual que era o recorte espacial que ele estava fazendo. Entendi. E aí você consegue matar a questão. Que massa. Então a dica que eu sempre dou para o aluno, cara, lê tudo, grifa, faz por eliminação, isso numa UEL, numa federal. Em prova de múltipla escolha, né? Gabarito fechado. Assim. Exatamente. Que massa. E com relação a temas, né? A conteúdos da disciplina de geografia, assim, você vê alguma predominância, né? Muita gente tenta falar, tipo assim, geralmente revisão UEL, né? O que cai na UEL, revisão UEM, o que cai na UEM, revisão federal, o que cai na federal. Então, assim, você como professor de geografia aí, né? Ou que está atuando agora principalmente preparando alunos para a UEL e preparando alunos para a UEM, você consegue ver predominância ou diferença em abordagens de alguns tópicos específicos? É possível a gente conseguir encontrar algo numa Unesp, que ela tem um quadradinho mais que ela preenche. Sim. Numa FUVEST também. Na UEL é quase impossível. Não sei como que é nas outras disciplinas, mas a UEL sempre é uma caixinha de surpresas. Então a gente às vezes fica tentando falar de várias questões que podem cair, mas de repente ela pode ser uma prova completamente diferente. Por exemplo, falando em Federal do Paraná. Federal do Paraná, nos últimos 10 anos, em 8 anos pelo menos, caiu forte a cartografia básica, de orientação espacial, projeções, escala. E isso, por exemplo, quando fala de orientação espacial, o aluno pensa, é beabá, é tipo norte, sul, leste, oeste, é fácil. Mas ele te coloca numa situação, problema, que se você não consegue compreender o conceito bem, já era. Entendi. É aquela coisa, né? O cara saber o conteúdo básico para resolver uma problemática. Né? Exato. E as questões. Então, na Federal do Paraná, eu também consigo identificar algumas coisinhas desse tipo. E aí, pensando, você deve querer saber mais temas, né? Que os alunos, vocês daí. Então, me fala o que cai mais, André. Pessoal, fique esperto com o tema meio ambiente, porque ele é um tema que ele consegue ser bem interdisciplinar com várias outras áreas da ciência. Então, é o que a gente estava falando aqui há 10 minutos atrás. Uma biologia com geografia, aí vem o Dombrowski e fala, essa questão de biologia. Aí vem um Floco e fala, não, essa questão é geografia. Não, é dos dois, entendeu? Então tem bastante disso. Fique esperto ainda na geografia urbana. Se eu tivesse que citar um tema da geografia urbana que está caindo bastante ultimamente, é um termo chamado gentrificação. Como que é? Gentrificação. Você pode explicar? Que é um neologismo. Eu não lembro certinho o que é a palavra, como para a gente fazer a etimologia da palavra, mas ela foi uma socióloga inglesa, se eu não me engano, que criou esse termo gentrificação. Mas gentrificação basicamente é um processo onde você vai fazer uma reurbanização, uma requalificação de um espaço urbano que outrora pode ter sido bom e hoje ele está pauperizado, ou um espaço urbano que já é pauperizado e você vai fazer uma requalificação. Essa
para um olhar de quem não estuda o espaço, parece que é algo muito bom, porque ele vai trazer uma urbanização, ele vai requalificar aquele espaço. Então, por exemplo, Cracolândia em São Paulo, certo, ali na região da Sé, etc e tal. O que os caras fazem? Eles vão pegar a Cracolândia e eles vão fazer toda tirar as pessoas compulsoriamente, criar shopping, praças, etc e tal. Nossa, que ótimo. Mas tem uma galera ali que não tem nada a ver com a Cracolândia que paga um aluguel simples e consegue morar naquela parte mais central da cidade. E a partir do momento que você faz essa requalificação, gera um processo que a gente chama de especulação imobiliária. E a especulação imobiliária vai expulsar essas camadas pobres para mais distante do que elas já estavam. Um outro exemplo que aconteceu também em São Paulo. Você torce para as Palmeiras, né? Sou palmeirense. O corintiano deve saber o nome do estádio dele, né? Ah, será? Itaquerão. Chama Itaquerão por causa do bairro, né? E era um bairro pobre. Com a construção desse empreendimento, no caso do estádio, e chegando linhas de metrô, etc e tal, houve uma grande especulação imobiliária e expulsou as pessoas mais pobres para áreas cada vez mais distantes. Então, a gentrificação, esse processo de elitização de espaços urbanos. Que massa. Isso gera, consequentemente, uma problemática a ser resolvida posterior, né? Exatamente. Que massa, cara. Então, e você tem observado esse termo aí? Esse termo, nos últimos 5 anos, apareceu em vários vestibulares. Então, geografia urbana, fique esperto. Com problemas ambientais urbanos e esses conceitos. Metropolização, cidade global. Eu inclusive, esses tempos atrás, eu fiz uma questão para um dos colégios que eu trabalho, relacionando pandemia com cidade global. Ou seja, para você conseguir compreender como que se espalhou essa pandemia de forma tão violenta e ela perdura, isso é a partir das cidades globais. Então aí quando você entende um pouquinho disso, você já deveria saber quais são as políticas públicas mais corretas que deveriam ter sido tomadas lá em junho de 2020, que é fechamento de aeroportos, etc e tal. Inclusive até dou uma dica para vocês verem como que começou uma pandemia. Assiste o filme Planeta dos Macacos, A Origem. Massa. O finalzinho do filme mostra exatamente como que se espalhou a pandemia lá, foi do vírus Rhesus, se eu não me engano. Você, inclusive, tem uma aula sua que começa com esse videozinho, né? Uma aula que a gente deu Sim, junto, uma aula não foi? que a gente deu junto. Verdade, você começa com esse vídeo, né? Com esse corte do vídeo, né? Do filme. Exato. Que massa. Que é a partir, no caso lá, foi a cidade global de São Francisco. Saindo de São Francisco, você começa a espalhar isso mundialmente. O que seria uma cidade global, Fló? Cidade global é uma cidade que ela tem importância em grandes eventos internacionais. Então é uma cidade que vai ter uma bolsa de valores, vai ter, para mostrar o fluxo de capital, muito importante, vai ter um museu muito forte, como o Louvre, para representar a parte cultural, vai ter grandes empresas globais localizadas lá. É o ponto de conexão daquele país com a economia globalizada. Então, quando você fala de cidade global no Brasil, só temos a cidade de São Paulo. Alguns tentavam falar também do Rio de Janeiro, uma cidade global, agora aqui. Mas é que o Rio de Janeiro ele não tem bolsa de valores. Entendo. Então, já teve, Boverge, se eu não me engano, foi fechado em 99. Mas ela não representa esse fluxo muito forte de capitais, ela tem outras representações. Mas a cidade global brasileira é São Paulo. As cidades globais que mais caem em vestibular, se vocês quiserem anotar, é Nova York, Londres, Paris e Tóquio. São cidades globais que a gente chama de alfa. Inclusive esse termo alfa, beta e gama para cidades globais, a primeira vez que eu vi num vestibular foi na UEL. Que massa. Nunca tinha visto nenhum vestibular e aí de repente caiu na UEL. Existem cidades globais alfa, beta e gama. Elas são pontuações devido ao seu grau de importância. Entendi. Todas as cidades elas fazem o que nós chamamos de polarização. Polarização é a atração de serviços, capitais, pessoas que elas fazem no seu entorno. Algumas dessas cidades elas têm uma importância mais do que sua região, mais do que seu estado, mais do que seu país, é uma importância global. Daí vem o termo cidade global. Que massa. Então, para você que não sabia aí o que é cidade global, fica a dica para você do monstro Floco. Tô aprendendo aqui, gente. Sou bem sincero de falar que eu tô aprendendo com essa entrevista aqui. Parabéns e obrigado por isso, André. Tamo junto, irmão. Que massa. Então, assim, ô Floco, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Para um cara que está começando a se preparar, é um cara que vai fazer, por exemplo, aí, sei lá, qualquer vestibular ano que vem, o cara está passando esse ano de pandemia, né, e o cara está começando a pensar em se planejar, né, a estudar disciplinas, é um cara que não tem base nenhuma, né, um cara que às vezes está começando agora, o cara quer realmente começar a levar a sério as coisas.
o cara sempre começa assim, o que é importante, né? O aluno sempre vem nessa, né? O cara não Sim. quer, o que é importante? Que E às vezes o importante não é o que precisa ser, né? Então, assim, para um cara compreender a disciplina de geografia, André, vamos supor, o cara às vezes precisa compreender geografia, só que o cara tá nessa aí de, eu quero ver o que mais cai, eu quero ver os tópicos, eu quero ver... Mas que dica você daria, assim, para um cara que tá querendo aprender geografia, assim? O que seria importante esse cara saber, né? Eu acho que são áreas... A geografia ela é muito ampla, né? Uhum. Então, dependendo da área, você tem que compreender de forma diferente. Então, se eu falasse em geografia física, que eu tanto odiava quando eu estava no ensino fundamental. Começou falando sobre ela, né? E ensino fundamental e ensino médio. E hoje eu sou apaixonado por ela. Uhum. Inclusive, na verdade, quando eu comecei a dar aula aqui em Londrina, era uma parte que ninguém queria, e o André foi pegando sempre tudo isso, foi pegando, e hoje eu gosto muito e entendo relativamente bem da geofísica. Então, se eu falar em termos de geofísica, cara, geofísica você tem que entender todos os fenômenos que estão relacionados àquele processo que ele está mostrando. Então, sei lá, vou entender um furacão. Entendi. Cara, para você compreender furacão, você tem que entender pressão atmosférica. Para você entender pressão atmosférica, você tem que entender a movimentação dos ventos, etc. e tal. Então, é você meio que colocar em tópicos o que está sendo mostrado ali. Agora, se fosse uma parte mais geografia humana, em geografia humana, eu sempre indico para o aluno assim, cara, resenha um pouquinho daquilo que você acabou de ler, daquele capítulo, ou aquela aula que você acabou de escutar, que o professor está saindo, trocou aquela aula. Cara, escreve 3 linhas do que aquilo que você viu. Porque quando você for rever aquela sua frase que você escreveu, do que você viu, que pode ser até uma frase só de uma linha só, vai te fazer relembrar de vários aspectos. Entendi. Então essas são as dicas de estudo que eu dou, que acho que não serve só para geografia, serve para qualquer área do conhecimento. Massa, muito bom. Pensando na geografia, assim, quais são as grandes áreas da geografia? Que, né, quando a gente pensa em biologia, por exemplo, né, tem botânica, tem a fisiologia, tem a citologia, né? Quais são áreas da geografia? Na geografia a gente fala de geografia humana, geografia física e geografia econômica. São as principais áreas. Entendi. Aí na geofísica você tem geologia, geomorfologia, climatologia, vegetação, que é fitogeografia, que aí relaciona bastante com biologia. Com biologia devido à botânica. Né? Tem climatologia, meteorologia que está relacionado. Então, sim, você tem várias áreas na geofísica. Na geohumana, as 2 principais são população e urbana. Inclusive, mais uma dica. Se vocês puderem assistir, se vocês puderem, na verdade, pesquisar um pouco mais na hora de estudar geografia humana, na geografia humana, população é um dos temas que mais caem, tá? Caem temas desde natalidade, mortalidade, indicadores demográficos, socioeconômicos. Fique esperto com isso, porque todo vestibular, praticamente, cobra alguma questão de geografia humana. Muito massa. E aí na geografia econômica tem agricultura. A agricultura cai bastante aqui em termos de Brasil. Em termos de Brasil, né? Cai bastante, né? Mesmo. Agricultura, pecuária cai bastante. Cai a parte de fundo de energia, mineração. Então depende muito do que aconteceu naquele ano, né? Pra gente falar que vai cair mais questões disso ou mais daquele outro. Não, mas bacana, só para o cara saber, né? Então, estão 3 tópicos, né? Geografia física, geografia humana e geografia econômica. São as principais áreas que eu coloco. Sobre a geografia... também tem geopolítica, né? Que aí a geopolítica ela vai pegar vários aspectos do mundo e geografia geral. Então eu colocaria 4. Colocaria mais essa parte de geografia geral e geopolítica. Entendi. Sobre a geografia física, né? Eu dei um tempo também, dei um tempo de aula aqui no estado de São Paulo, né? Região de Assis aqui. E eu observei que as provas, né, elaboradas pela banca Unifesp, né, pela Vunesp, desculpa, Vunesp. As bancas da Vunesp, né, que fazem ali a prova da Unesp, né, a prova da FAMEMA, FAMERP. Então, assim, essas provas do estado de São Paulo aqui, elas cobram bastante a geografia física, né, cara? Sim. Então, até a FUVEST predomina a geografia física ali, que rebenta, né, cara? Então, e é algo que tem vindo sendo cobrado para cá também, né? Sim. Então, assim... E você, como um professor que começou com a geografia física, né, diria, né, você estava falando aí que foi sobrando, né, que é uma área, que é um jabá, né, toda disciplina tem seu jabá, né, que na biologia tem a botânica, quase nenhum professor quer dar aula de botânica. Então, assim, você foi pegando a geografia física e o que você acha da abordagem da geografia física, assim? Você acha ela necessária para o aluno compreender o meio, para o cara se ligar no que está acontecendo, para ele ser um universitário? Sim, e voltamos ao tema, a parte inicial da nossa conversa, que é aquela parte, o que a geografia estuda? Que é o espaço, as interações que tem nesse espaço. Então, a geografia física ela é extremamente importante para você entender
o seu papel nesse espaço e o que você está fazendo. E é por isso que ela é muito cobrada nos vestibulares. Então, de repente, não sei se você lembra, o ano passado, se eu não me engano, teve uma tempestade de areia, ou esse ano, teve tempestade de areia em Ribeirão Preto que parecia cena de filme. Que louco, não sabia não. Não, a tempestade de areia que veio um paredão de areia enorme. Mas por que teve essa tempestade de areia sendo que nunca teve? Porque não está chovendo. Mas por que não está chovendo? Está chovendo por causa do desmatamento da Amazônia também. Entendi. Associado também a um outro fenômeno chamado Laninha, que nós estamos passando agora. Então, mais uma dica aí para você vestibulando. Esse ano é ano de Laninha, ano passado esse ano. Essas chuvas torrenciais na Bahia estão relacionadas com a Laninha. Então, fique esperto com o fenômeno El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, e a Laninha, que é o resfriamento anormal das águas do Pacífico Sul. Se eu não me engano, foi o Nesp do ano passado, que ao invés dele te dar o nome, ele te deu um mapa. Nesse mapa veio colorido, você identificava que as águas do Pacífico Sul estavam mais frias. Identificando que estava mais fria, você falava Laninha, mas ele perguntava a consequência. Olha que massa, ele não cara. Perguntou qual é o fenômeno e qual é a consequência. Não, ele te deu a foto, uma imagem de satélite térmico, você identificava o fenômeno e sabia a consequência. E qual seria a consequência do Laninha? Então, por exemplo, consequência da Laninha, vai ter chuvas mais fortes na região norte e nordeste e seca na região centro-sul. E aí o El Niño, você inverte. O El Niño você vai ter chuvas na região centro-sul e seca na região norte e nordeste. Que massa. Esse momento o cara que não estuda, o cara que não manja esse fenômeno, o cara deve estar fritando, né, cara? Mas assim, quando você olha certinho no mapa, você identifica a região do Pacífico Sul na América do Sul. Sim. Você identificou o Pacífico Sul, as águas normais mais quentes. Se ela está mais quente, é El Niño. Então eu decorei assim quando eu estava no cursinho. O pessoal no Nordeste, eles são muito religiosos, né? Eles pedem muito para Padinho Cisso, etc e tal. Sim. Então aí eu coloquei assim na minha cabeça. Se você pedir pro menino, porque o El Niño chama El Niño, sabe por quê, né? O menino? O menino, mas por quê? Não, por que não? Por causa de Jesus. Olha só. Mas o que tem a ver Jesus com isso? Por causa que é um fenômeno que pescadores na região chilena e peruana perceberam que era um fenômeno que dava... que de repente acabava aquele mar de peixes de 6 a 18 meses. Eles perceberam que quando acontecia esse fenômeno, acontecia chuvas ou secas em determinadas partes. E esse fenômeno era geralmente próximo do final do ano, que é o dia 25 de dezembro. Que a gente está chegando agora aí. Que é o aniversário de Jesus. Para quem não sabe, né, você está esperando o Papai Noel receber você o presente. Não, você tinha que dar presente. Porque o aniversário é do cara e não o seu. Mas e aí foi chamado de menino. E aí o fenômeno inverso ao menino foi chamado de menina. Então, El Niño, Laninha. Que da hora, cara. Eu realmente não sabia disso. Então você que não sabia aí, anota aí, pega teu carvão, tua telha e anota esse conceito importante aí e aprende o que é El Niño, o que é, né, El Niña. Laninha, olha aí, tá vendo a minha ignorância também? Então, que massa, cara. Então essa é a grande questão da geografia, eu penso, né? Às vezes, porque o cara tem que ter um conhecimento muito amplo, não ficar no conceito pelo conceito, né? O cara tem que entender o contexto, né? As consequências, né? O cara tem que entender a causa, o fenômeno, a causa e a consequência. Não, e é muito gostoso quando você... O conhecimento, ele é libertador, né? Quando você começa a entender o porquê das palavras, o porquê dos fenômenos, como que está relacionado... Você sabe se comportar muito melhor em relação a tudo aquilo. E aí, por isso que eu falo que o conhecimento é libertador. Então, nesse sentido, né? Hoje eu vi até uma charge muito legal, eu ia publicar no meu canal, no Instagram, mas acabei não publicando. Mostrava assim, terra com professor. Era uma terra redonda. Terra sem professor, terra plana. Olha só. Aí, o cara que tá na dúvida, né? Mais ou menos que isso. Que massa. E esse conceito, Fló, o que você acha, cara? Como professor de geografia, você com certeza deve ter sido bombardeado sobre essa dúvida aí, essas perguntas que surgem sobre terra plana, sobre terra redonda. O que você tem a falar sobre isso aí, cara? É o momento de negacionismo que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, assim, toda ciência tem os seus haters. Sim. Né? Na geografia você tem o terraplanismo. Na biologia você tem os antivacina. Sim, né? Exato. Então você complexo. Tem... É mais ou menos isso. Para mim, terraplanista e antivacina é o mesmo grupo. Entendi. Né? Esse negacionismo científico, esse negacionismo científico, né? Ou você vai tentar acreditar em outras coisas. Então, na verdade, assim, tem N formas de você provar que a Terra não tem nada de como ser plana. Eu poderia falar aqui até, você pode assistir um vídeo no meu canal,
geofloco, tem um vídeo lá falando sobre efeito Coriolis. Que você vai ter um furacão girando num sentido no hemisfério norte e outro sentido no hemisfério sul. Se a Terra fosse plana, você não estaria acontecendo isso. Olha só. Então, esse é umas formas de você provar. Você pode... tem dezenas de formas. É complicado, né, cara? A gente vê aí a contribuição de gregos já, né, cara? O pessoal entendeu? Ali, né, aquela filosofia, né, os filósofos, os primeiros cientistas naturalistas ali, já fazendo cálculos, né, e chegando a conclusões que, de fato, a Terra não era plana, de que, né, a Terra tinha algum formato esférico, né, devido... Eu lembro de um filme que eu assisti na 5ª série. Nunca saiu da minha cabeça esse filme, chamado 1492, Uma Conquista do Paraíso. Nesse filme tem uma cena que o Gerard Depardieu, que é o ator, fazendo, se eu não me engano, Colombo, ele chama o filho dele assim no litoral, eles estão comendo uma maçã, e ele vira o filho dele de costas para a praia e comendo a maçã. E primeiro ele mostrava assim, olha o barco lá na frente, filho, o barco tá indo lá embora, indo pro horizonte. E aí ele come a maçã assim, vai conversando com o filho, de repente ele vira o filho dele, olha lá o barco, papai, o barco tá afundando. Ele, não, filho. Aí ele pega a maçã e fala, o barco tá chegando nessa parte da terra. Entendeu? Então assim... Porque vai sumindo de fato a parte... No horizonte, né? Exato. Que massa. Então é isso. Olha só que bacana, não cara. Tem muito um exemplo, falar, né? Assim. Mas... cara, é triste, né, cara? A gente como professor não fica em choque, né? Sobre o que falar sobre, né? É assim, sobre esse é como se o que a gente fizesse, né? O que a gente estudasse, o que a gente se dedicou a vida toda não valesse de nada, né? Sim. E ainda é esse desrespeito às vezes mesmo. Tipo assim, o cara ele acha que, eu estudei geografia, eu fiz só geografia, então é só o ler. Ele não para pra pensar que eu não li aquela apostila para dar aquela aula. Exato. Aquela apostila é para ele, não é para mim. Que eu fiz 5 anos de universidade, faz 18 anos que eu dou aula, 19 anos que eu dou aula, para ter essa formação e essa expertise, né? Não é do dia para noite, para ser esse curador que eu falei no começo da aula. E é muito da hora você falar sobre a questão da apostila, que muitos alunos, principalmente, né, o cara se prende ao material, se prende, né, sei lá, materiais específicos de cursinho X, e o cara acha que aquilo ali é o norte do que tem que ser estudado, né? É uma coisa que os alunos me perguntam, D'Ambrosio, qual que é o melhor material para se comprar, o melhor material para se estudar? Eu sempre falo, cara, o melhor material, ele sempre vai ser inferior ao pior dos livros. Porque o livro é o livro, cara, né? Então, assim, um material é como se um cara chegasse você e pensasse assim, você não é capaz de compreender o livro, então eu resumi tá aqui para você o que é importante. Sim. Né? E a gente, né, se propõe a fazer uma graduação de 5 anos integral, especialização, prática de ensino, né, cara? Um monte de coisa, um monte de material complementar, né? E às vezes a gente tem que se restringir ao conteúdo da apostilinha ali, né? Pro cara... Tem que pensar que quem escreveu aquela apostila, quem escreveu aquele livro didático, ele é um curador daquele tema. Então o que ele fez? Ele escolheu aquelas partes para explicar aqueles processos. Só que de repente você e a gente, né, com contato com tantos materiais, com tantos livros e mais a bagagem da universidade, a gente tem uma visão um pouco mais holística sobre aquele assunto. Sim. Então a gente consegue, na verdade, fazer muito mais cortes para explicar aquilo para o aluno de forma muito mais... significativa, né? Significativa. Simples sem ser simplista. É uma coisa que eu estava conversando com o Zanin na semana passada, né, cara? O pessoal às vezes acha que existe, por exemplo, né, a geografia da UEL, a geografia do Enem, a geografia dos... Cara, existe a geografia. Sim. Né? E é por isso que eu volto a dizer assim, porque o que eu ensino numa aula minha? Eu estou ensinando lá para ele conceito. Esse conceito ele pode ser aplicado na geografia, ele pode ser aplicado na UEL, na UEM, etc. e tal. Então a compreensão do conceito é extremamente importante. Então, ao invés de eu chegar aqui para você hoje e no canal falar assim, pessoal, sim, vou te dar todas as dicas do que vai cair na UEL, na UEM, etc. e tal. Cara, estuda conceitos, entendeu aqueles conceitos, sabe aplicar os conceitos. Aí já era, você mata qualquer questão de qualquer compreende, vestibular. né? Entende o que é o conceito, o conteúdo, né, cara? Talvez o que vai ter maior diferencial para quem faz algumas provas aqui no Paraná é que tem a geografia do Paraná. Mas isso é uma coisa além. Eu queria chegar nesse tópico aí, sobre a geografia do Paraná, né? Às vezes a gente até vê o aluno que é daqui da região, né? Fazendo alguns cursos, pedindo para o professor, né? Professor, dá uma aula de geografia do Paraná. E existem, de fato, né, algumas provas aqui que cobram geografia do Paraná, né? Vocês conseguem pensar em algumas provas aqui da região que cobram geografia do Paraná? Praticamente todas do estado podem cobrar. A UEL por muito tempo não cobrou e dos últimos 5, 6 anos para cá tem sempre uma questão que é de geografia ou história do Paraná ou até as duas caindo. Entendi. E pro cara que não manja, o cara que é do estado de São Paulo e está vindo para cá prestar UEL, sei lá, UEM, por exemplo, o que geralmente é abordado nessas questões de geografia do Paraná?
Ó, a geografia do Paraná pode ser cobrada um pouco da geofísica. Na geofísica eles vão dividir, sempre falam dos 3 planaltos, que é a formação Serra Geral. Primeiro, segundo, terceiro planalto. Por exemplo, aqui em Londrina nós estamos no terceiro planalto. Ponta Grossa é segundo planalto, Curitiba é primeiro planalto. Aí tem a transição, que é a Serra do Mar, e a planície litorânea, que vai ser só o litoral, a única parte que tem planície no estado. Então, você tem que saber um pouco tudo isso. Mas aí, essa classificação é de um cara chamado Reinaldo Maack, dos anos 70. Você pega uma classificação de relevo mais atual, que é de um cara chamado Jurandir Ross, o segundo planalto não é planalto, é depressão. Olha só. Entendeu? Então o aluno que vem às vezes decorado, algumas coisas assim, ele pode errar. E aí o vestibular ele faz um pouco dessas questões. Também quer saber um pouquinho de clima. Aí, aqui onde nós estamos no norte do Paraná, alguns vão colocar como tropical de altitude. Depende muito dos vestibulares, mas assim, quem vai cair geralmente é o relevo, clima e vegetação. São esses que mais caem na geofísica. Na geohumana, o cara tem que saber a localização de algumas das principais cidades. Então, o cara que vem de São Paulo, vou falar para vocês aqui, ó, Cascavel. Qualquer um daqui do Paraná sabe onde fica Cascavel, sabe onde fica Foz, sabe onde fica o Moarama, etc e tal. Mas pro pessoal de São Paulo, é a mesma coisa que eu falar assim para você, onde fica Araraquara? Para você que é paranaense. Entendeu? Onde fica Ribeirão Preto? É algo que o pessoal de São Paulo vai saber bem. Ou eu vou falar para você onde fica Lucas do Rio Verde. Entendeu? Então, que é no Mato Grosso. Então, para quem é do Mato Grosso, fica tranquilo de saber disso. Então, saber a localização das principais cidades relacionado um pouco com essa geofísica, onde está as principais cidades do primeiro, segundo, terceiro planalto. Saber quais são as principais economias dessas cidades. Então, Curitiba. É bastante coisa, hein, cara? Entendeu? Em Curitiba tem a SIC, a Cidade Industrial de Curitiba, que é muito forte na parte tanto indústria como de serviços. Londrina, que foi forte na agricultura, depois entrou em indústria, agora é serviços, muito forte. Então, é muito complicado, assim. É uma aula que normalmente eu dou em 1h30, 2 horas no máximo, falando sobre a geografia do Paraná. E é necessário, esse cara que vem fazer essas provas ter essa compreensão, cara. É importante. Não vou falar que você vai matar a questão com essa aula, porque aí você pega uma prova da UEPG, que pediu o nome do rio que passava cortando a cidade. É muito específico, entendeu? São questões regionalistas que a gente fala, né? Muito A UEL cobrou uma vez sobre o Ribeirão Cambé, se eu não me engano. É Ribeirão Cambezinho aqui, né? Que para quem não conhece, é o que foi represado para formar o lago, né? Olha aí. Uma novidade para quem não sabia, um conceito importante, uma informação importante. Sim, saber que o Lago de Londrina é artificial, né? Foi construído nos anos 50. Então tem muita... A Londrina tem muita história. Londrina tem história, né, cara? Londrina a parte do café, né, cara? Londrina é uma cidade construída em cima dessa história do café aí, né? Sim. Aí eu sempre, quando eu tô dando essa aula, eu faço a parte de geografia e o Thiaguinho, normalmente, ele entra com a parte de história, né? O Thiago Paes. Thiago Paes. Pô, Thiaguinho, tô aqui, ó, te convidando, te espero aqui, hein, cara. Você é um cara bacana, o pessoal já me pediu pra você vir aqui, inclusive. Então fica aí o convite, né, pra você aparecer aqui. Então, que massa, cara. Então, um cara que se propõe, né, a prestar esses vestibulares, é pertinente que o cara saiba, né, essas questões. E agora, você citou já anteriormente, a questão do seu canal, né? Você, além de ser esse professor aqui presencial, né, da região de Londrina e de Maringá, você também se lançou, né, no meio digital aí. Você veio também para esse canal aí. Você criou o canal de geografia, o canal Geofloco. Como é que foi? Conta essa transição aí, André. Como é que foi? Na verdade, faz uns 3 anos, mais ou menos, eu tinha criado o canal. Estava começando há 3, 4 anos. Estava publicando. Aí tive alguns probleminhas pessoais e deixei de lado. Entendi. E aí esse ano eu quis voltar de novo, né? Por causa dessa pandemia, tudo, eu acabei, num dos quartos do meu apartamento, eu acabei transformando ele num estúdio. Para passar aulas para os alunos. Aí eu percebi que eu podia usar daquilo e começar a gravar e fazer alguns vídeos do meu canal. Entendi. Então lá você pode ver, tem poucos vídeos ainda. Pro pessoal que não conhece, então vamos ver aqui, gente, ó. O Flash, tá na escuta aí, Flash? Fala com nós aí, dá um oi pro pessoal aí, Flash. Aí, galera, esse é o Monstro Flash, o nosso responsável por acontecer tudo isso aqui, gente. Ô Flash, mostra o pessoal então, você que tá assistindo a gente aí, tá projetado para você aí, o canal do Floco, né, o canal Geofloco. Olha ali a caricatura do monstro, olha aí, Floco. Essa foi uma caricatura que fizeram para mim num cursinho há uns 10 anos atrás, eu achei legal, uso até hoje. Que massa. Filho, então tá aí, ó, você que tá assistindo a gente, você que tá inscrito no VestibaCast, né, você que, né, tá pretendendo estudar outras áreas aí, veio buscar informações sobre geografia, tá aí uma dica para você então com o monstro que tá aqui na minha frente, o André Floco. Floco, fala sobre o canal aí.
Então, nesse canal que eu falei pra você, né? Tava com poucos vídeos. Ali tem alguns vídeos de geografia do Paraná. Você pode ver ali na parte de baixo. Então, pro cara que não manja a geografia do Paraná, que tá vindo pra cá, que quer prestar essas provas aí. Algumas coisinhas. Tem esse vídeo bem legal de efeito Coriolis. Tem até Simpson no meio do vídeo. Aí, ó. Até tava com medo de ser bloqueado, mas não foi. Não foi, não? Por direitos autorais, mas é só um trechinho mesmo de 1 minuto. Tem um outro vídeo ali muito bacana falando sobre as regiões do Brasil. Esse vídeo é algo que poderia cair nos vestibulares, porque é uma nova proposta de regionalização, dividindo o Brasil em 6 partes. Olha aí, que bacana. Então, tem aquele primeiro que é do tsunami, que é quando teve aquele atividade vulcânica na Ilha de Palma, né, que é no arquipélago das Canárias. O pessoal estava com medo de ter tsunami no Brasil, e aí fiz esse vídeo. Teve gente do Brasil inteiro assistindo esse vídeo e comentando, foi bem bacana. Bacana aí, ó. E é assim, tem um outro vídeo ali que eu fiz com o Thiaguinho, que é uma gravação que a gente fez falando sobre o 11 de setembro, os 20 anos do 11 de setembro. Uhum. Então é assim, ainda tá curtinho, tô com até poucos inscritos ainda, tô 600 inscritos. Mas a ideia é começar a produzir e depois eu dividir para os alunos em playlists, né? Uhum. Então fazer uma playlist de geofísica, uma de geomana e fazer vídeos ali relativamente curtos, mas que eu consiga explicar os conceitos. Mas já tem informação suficiente aí para quem quer buscar algum conteúdo, né, cara? Conceitos importantes, coisas atuais. Sim, eu sempre tento trabalhar bastante coisa atual, assim. Por exemplo, aqui tem aquele vídeo ali, que tempo é esse? Não sei se vocês lembram, esse ano aqui foi um ano bem atípico, né? De frio. Londrina geralmente tem frio o quê? Frio uma semana, 2 semanas no máximo. Uhum. E a gente teve ondas de frio muito maiores esse ano. Se você pegar também na Alemanha, chuvas torrenciais, que choveu em 24 horas o que era esperado por 2 meses. Uhum. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar um pouco para o aluno, porque aí o pessoal fica pensando, o clima mudou. Não, o clima não mudou, cara. Ainda você não fala são características de mudanças climáticas, mas são anomalias. Porque quando você fala de clima é uma coisa, tempo é outra coisa. Clima, ele teria que acontecer isso agora para os próximos 25, 30 anos, esses fenômenos. Quando acontece aquele ano que choveu muito mais, que teve uma seca severa, isso é uma anomalia climática ou uma mudança temporal, é tempo. Então, aí eu fiz esse vídeo para mostrar para o aluno a diferença dos dois, de tempo e de clima. É algo importante, né? Uma diferença entre clima, esse conceito, os conceitos entre clima e tempo, né? Sim. Os caras confundem muito, né? Inclusive são áreas da ciência bem distintas, né? Você vai estudar clima é climatologia, você vai estudar tempo é meteorologia. Uhum. Então é diferente aí. Fica aí a dica. Eles se complementam, né? É importante, para você entender melhor o tempo, é importante saber o clima. E vice-versa. Uhum. Que massa. E realmente cai, né, cara? E às vezes a gente se pega, né, falando coisas erradas, né? Sim. É a coisa mais comum, né, você escutar. Mas o clima não mudou? Cara, para você falar de mudança climática, o aquecimento global, por exemplo, ele é um evento de mudança climática. Uhum. É um conteúdo muito pertinente no Enem, por exemplo, né? Sim. Mudança climática. Sim. Mas para você falar que o clima mudou, aquela média dos 4 elementos climáticos, que é temperatura, umidade, pluviosidade e pressão, qualquer um deles tem que ter alteração permanente ou alteração numa média de 25, 30 anos. E qualquer um desses elementos? Qualquer um desses elementos. Dificilmente você vai alterar um e não vai alterar os outros. Saquei. Porque o clima é algo muito dinâmico. É a mesma coisa assim, não tem como você aumentar a temperatura, sendo que você não vai provocar mais seca ou mais pluviosidade. Exatamente. Depende do lugar. Uhum. E aumentando a temperatura não tem como você não reduzir a pressão atmosférica. E reduzindo a pressão não tem como influenciar na quantidade de ventos. Então, assim, é uma coisa... O clima ele é dinâmico. Que massa. Então, isso são mudanças climáticas. Mas, normalmente, por exemplo, o que aconteceu na Bahia esse ano? El Niño e Laninha são anomalias climáticas, não mudanças. Eles têm fenômenos temporais. Eles duram de 6 a 18 meses. Entendi. Então, seria algo então, assim, o clima, né, continuaria o mesmo, só que teve uma anomalia, algo pontual. Sim. Entendi. Temporário, algo que tem um início, um término específico, e o clima continua o mesmo. Sim. Entendi. Então, dentro de um clima, né... A gente sempre fala que é média de 25, 30 anos. Para você falar de mudança climática, aquele evento tem que se repetir, ou aquela média tem que ser alterada no média de 25, 30 anos. Exemplo, Entendi. Se aqui chove 1.500 milímetros, e esse ano choveu 500 milímetros, 1/3. Nossa, muito mais seco do que o normal. Mudou o clima? Não, fenômeno temporal. Se esse evento se perpetuar por vários outros anos, e eu tirando uma média de 25, 30 anos, sair de 1.500 para 1.200, mudança climática. Que massa. Aí, ó. Algo importante, né? E talvez conceitual para aparecer em qualquer prova, sim, né, cara? Sim.
E outra, algo pro cara saber também, né, meu? Uma conversa com as pessoas, aí você conhecer alguém, você fala, né, cara? Você pergunta pras pessoas, você sabe a diferença aí? Então, fica aí. Começar um bate-papo. Não é verdade? As pessoas perguntam constantemente aí numa fila, né, de banco. Fila de banco é a coisa mais... Ou no elevador, no elevador. Né? No elevador é meio... No elevador tá quente hoje, né? É verdade, vai chover Eu dou hoje. graças a Deus que eu moro no 6º andar, porque senão você vai bater, tem conversa até o 19º, deve ser um saco. Nossa, cara, já pensou, Fló, que você dá uma resposta dessa? A pessoa tá quente hoje, né? O clima tá difícil. Fala, não é clima. Puta, cara. É complicado. Mas essa do elevador é fantástica, né? Fala, tá quente hoje, é tradicional. Outra pessoa fala, acho que vai chover. Né? Sim. Que massa. Floquinho, agora só pra gente entrar nesse assunto aí, pensando em Enem, cara. Pro cara que presta Enem, né? A disciplina de geografia no Enem é algo que o cara às vezes não tem noção, cara. Onde que cai a geografia? Onde cai a geografia? Em que prova, né? Uhum. Então o cara pensar, é ciência natural, é ciência humana, né? Onde que vai aparecer o Enem? Como que eu posso usar a geografia para uma redação com proposta de intervenção, né, cara? Então assim, eu como professor de biologia, eu vejo a geografia tendo um papel primordial, né, cara? Um cara que vai fazer uma redação. Para fazer redação, ela é fundamental. Então o cara manjar a geografia, o cara saber as problemáticas, né? O cara saber dar uma API, né? A famosa proposta de intervenção que a redação do Enem tanto pede. Sim. Então o que você tem para falar pra gente sobre a geografia no Enem? Cara, a geografia no Enem, ela é uma geografia assim que trabalha com muita contextualização, né? Então, por isso que muitas vezes você pega uma prova, especialmente do Enem, você fala assim, isso aqui é de biologia, não, isso aqui é de geografia, não, isso aqui é de história. Uhum. Não, é um pouco de todos eles. Então, essa geografia do Enem, em especial, eu diria para vocês, muitas vezes também a resposta está no próprio texto, faça por muita eliminação. O Enem, se você for analisar a questão isoladamente, ela não são questões difíceis. Analisando elas isoladamente, uma questão ou outra vai ser difícil. Mas é uma prova que te vence pelo cansaço. Uhum. Inclusive, se você pega aquela questão, sendo a questão número 43, você tem uma nota, você acerta. Você pega aquela questão, sendo questão número 85, você vai ter outra nota. Entendi. Você pode estar muito mais cansado. Devido ao nível de... Entendi. Entendeu? Por isso que eu sempre falo assim, qual que é a melhor tática? Eu sei que eu estou sendo muito generalista, eu estou fugindo um pouco, parece, das perguntas de geografia. Não. Mas, na verdade, assim, qual que é a melhor tática para você fazer a prova do Enem? É você fazer aquilo que você sabe, principalmente nas 2, 3 primeiras horas. Você não tem a mesma capacidade de concentração na primeira hora e na 4ª hora. Você não tem. Então, nas 2 primeiras horas, onde você vai pontuar. Como o Enem tem a tática, não é tática? A TRI, né? A teoria de resposta ao item. Que eu não suporto, eu acho, eu não concordo, mas não estou aqui para falar disso. Como tem a teoria da resposta ao item, então se você errar aquela questão que é fácil, mas lembrando, se a questão vier lá no finalzinho da prova você errar, vai ser muito mais comum. Então eu sempre falo para o aluno, qual que é a melhor tática para fazer Enem? Faz tudo aquilo que você sabe nas 2 primeiras horas. Pula. Nossa, André, eu pulei 10, fica de boa, tem 80 ainda para você fazer. Pode pular, cara, pode pular. Pode pular e faz o que você gosta, faz o que você sabe. Uhum. Então, essas são as principais. E na geografia você identificar os conceitos. Não esquece disso, identificou o conceito, saiba a aplicação daquele conceito, já era. Cai bastante no Enem. Agricultura, meio ambiente, geografia urbana, cai também a parte de cartografia básica em escala, fuso horário, orientação espacial, projeções cartográficas. Que mais? Cai uma coisinha ou outra da geografia física. Na geografia física eles gostam bastante de geologia e geomorfologia, tá? Que é a parte de rochas, estruturas, terremoto, vulcão. Esse ano a chance de cair nas próximas provas que vocês vão pegar, vulcão é muito grande por causa da atividade vulcânica na Ilha de Palmas, que até fiz aquele vídeo sobre o tsunami. Assiste lá que vocês vão gostar, tá bem legal. Deixe seu comentário, deixe seu like. Não, é isso aí, cara. E manda dúvidas, né, cara? Manda dúvida. É só pra gente fechar esse negócio do tsunami aí, né, cara? É algo que é uma curiosidade minha, né, cara? Eu tô aqui como o apresentador do canal, então eu tenho o direito de fazer a minha pergunta pro André. Né? André, o que é esse lance do tsunami, esse possível tsunami no Brasil aí, cara? A beira o impossível. Nada é impossível. Pode acontecer. É assim, tipo assim, pode cair um piano agora aqui? Improvável. É improvável, mas é impossível? Não sei. Não é. Pode cair um piano agora aqui? Pode. É a mesma coisa que sobre o tsunami no Brasil. Entendi. É impossível? Não é. É improvável? Demais. Por quê? Porque para formar tsunami tem que ter um tipo de placa específica. Normalmente é choque de placas que a gente chama de convergência.
não é qualquer convergência que vai formar um tsunami. No assoalho oceânico, ele tem que acontecer um fenômeno que vai quebrar a placa e vai um pouco dessa placa para cima ou para baixo, que a gente chama de epirogênese. Então tem que acontecer uma epirogênese no assoalho oceânico para formar tsunami. Epirogênese só acontece em convergência de placas. Dificilmente acontece em divergência, que é o caso ali. Porém, para você ter um tsunami, você teria que ter uma explosão vulcânica muito forte, onde um flanco, que é uma lateral desse vulcão ou da ilha inteira, que explodisse e caísse no mar. E aí você formaria uma grande dispersão que poderia dar origem a um tsunami. Então, a explosão vulcânica teria que ser muito maior do que o que foi. Entendi. Que massa, cara. Tem bastante conceito que se o cara não tiver noção de como surge, porque o cara só acha que do nada, né? Teve uma vibração no fundo do oceano ali e vai surgir alguma coisa, né? Não precisa ir nem muito longe. Você lembra quando teve aqui em 2015 terremoto em Londrina? Sim. Tem até um vídeo lá no canal que vocês também podem assistir sobre terremotos em Londrina. Terremotos no Brasil. Aí eu discutindo, na época era mais Facebook que a gente utilizava, né? Publiquei algumas coisinhas e o pessoal vinha duvidando de mim, falando alguma coisa. Falei assim, cara, eu estudei sobre isso. Pode ter terremoto? Pode. O pessoal tentava culpar obra da Sanepar, etc e tal. Mas falei, não, cara, é completamente comum. Pode acontecer. Ah, mas nunca teve. Exato, né? Porque nunca teve que não vai ter. Não pode acontecer. Vai ter a primeira vez, né? Mas era uma faixa... Aí depois relatórios da USP, que até li depois, que agora a USP tem vários sismógrafos aqui na região, provaram que a mais ou menos 250 metros de profundidade existia uma falha, uma rachadura transversal. E ela simplesmente mexeu um pouquinho. E aí aconteceu em 2015, aconteceu em 2016, aconteceu em 2019, se eu não me engano, que são sismos na região do Jardim Califórnia. E agora já existe a justificativa para possível. Já existe, porque até então nunca tinha tido, mas não é porque não teve que não pode existir. Entendeu. E agora já existe, né, a justificativa. Sim, aí, acadêmica, científica, falando sobre o assunto. Que massa, cara, que massa. Ô Floco, só pra gente poder já migrar pro nosso final aí, como que você vê, cara, uma coisa que eu sempre falo assim, cara, até a palavra, né, eu como cristão, né, convertido agora, eu falo assim, né, o povo padece por falta de conhecimento, né, de realmente, né, muitas das coisas a gente, por não conhecer, às vezes acaba cometendo. Não quer dizer que por fato de a gente conhecer alguma coisa, a gente não vai fazer cagada, né, a gente tá aqui para poder falar sobre isso, mas... Como que você vê, cara, a falta de um conhecimento de geografia, né, a falta de um conhecimento dessa compreensão da disciplina de geografia, né, desses conteúdos da disciplina de geografia, vamos supor aí, né, para que essa pandemia tivesse, né, tenha acontecido como aconteceu, né? Você acha que se um cara durante o ensino médio tivesse realmente aproveitado a disciplina, o cara tivesse compreendido algumas coisas, dessa parte, sei lá, de geografia humana, né? Eu vejo a biologia com um papel fundamental. Às vezes eu me culpo como professor de biologia, eu falo, cara, onde foi que eu falhei para ver aluno meu falando tanta coisa aí sobre, né, a pandemia, sobre vacina, enfim, sobre transmissão de vírus. Então, assim, a gente vê a nossa importância, né, nessa formação aí da molecada de um modo geral, né? Então, você acha que a disciplina de geografia tem algum papel nisso também? Sim, é aquela parte inicial que a gente teve, tipo, é a questão de compreensão do espaço, o que você pode fazer melhor nesse espaço e as intervenções certas ou erradas, o que elas podem fazer. Se a gente voltar naquele conceito inicial de cidade global, se a gente tivesse compreendendo a partir da cidade de São Paulo, de como que ia chegar esse vírus e como que ele ia se espalhar pela cidade global, então você deveria ter fechado os aeroportos do Brasil lá em maio, junho no máximo de 2020. Mas fechado permanentemente? Não. É fechado no momento que estava muito forte nos Estados Unidos e Europa, que foi da onde veio principalmente esse vírus, que começou lá na China, mas que veio para cá principalmente Estados Unidos e Europa. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de compreensão do que dá para fazer, de como que são as intervenções, do que você pode sabe como melhorar, intervir, né? Como atuar. Então, eu acho que a geografia, ela tem essa função, a geografia crítica. A geografia, ela é uma ciência muito construtiva, né? Que massa. Então, se você mostrar isso para o aluno, mostrar isso para pais, etc e tal, acho que a gente consegue compreender um pouco melhor qual é o nosso papel na sociedade. Entendi. Não, eu pergunto justamente isso porque, assim,
né, eu não sei, tá uma visão minha como professora, porque a gente fala muito das disciplinas, né, assim, né, da biologia, estudo da vida, a história, conta a história da humanidade, a sociologia, né, essas relações intersociais, né, assim, a química, né, o Zanin estava aí falando da disciplina de química, o que estuda, e a geografia a gente não vê um aluno muito, geralmente, ele fala, nossa, a geografia é massa por causa disso. Então é difícil o cara ter essa compreensão, né? Sim. Que nem você estava falando antes aí do como compreender a geografia, né? Qual é a significância da geografia na vida do cara, né? E assim, a geografia também, ela tá... Você vai assistir um telejornal, é geografia, cara. Você vai entender a geografia, a sociologia, você vai entender os indicadores econômicos. Olha, a inflação tá assim, assim, assim. A geografia, ela faz você entender um pouco melhor dessa conjuntura. Por exemplo, olha, a inflação aumentou muito ou, de repente, a perda de valor do real, a alta do combustível está relacionada a commodity. Quem explica commodity não é biologia, não é história. Quem vai explicar sobre a relação das commodities, o Brasil ser esse grande exportador de commodities, é a geografia. Então, e aí você vê benefícios de um lado e você vê malefícios do outro lado. Então, é essa compreensão, buscar o equilíbrio um pouco de tudo isso. Não somente você ser inundado por informações. A ciência, de forma geral, ela tem essa função, né, de tentar transformar ruídos em informações. Que massa. E é muito o que acontece hoje, né, cara? A molecada e o pessoal, de um modo geral, se apropria desses ruídos e acha que sabe de tudo, né? Exato. Quer falar sobre todas as coisas, quer argumentar sobre tudo, né? Todo mundo é doutor no Facebook, nas redes no sociais, Twitter, né? no Instagram, né? Todo mundo é doutor de tudo. Entendi. Que massa, cara. Muito da hora. Então você que não sabia aí a importância da geografia, ou não conseguia ver uma significância, começa a pensar dessa forma, né? A gente está aqui para quebrar esses paradigmas e mostrar a importância disso tudo. Só para a gente já começar a fechar aqui já. Para um cara que está prestando vestibular, algo que acontece em qualquer vestibular ou no Enem, né, é a redação. Sim. Como que você consegue ver a disciplina de geografia contribuindo para um cara que vai fazer uma redação? Especialmente quando ele vai ter desde a proposta de intervenção até a construção dos argumentos, a geografia ela tem boa parte dessas relações. Porque, por exemplo, o que mais cai em redação? Vai cair bastante meio ambiente, cai bastante sociedade, cai bastante população, cai bastante... de forma geral. Então você tem a leitura, e aí você tem que, se você conseguir compreender, colocar aqueles conceitos, colocar determinados autores, cara... Fechou. Não tem como você não acertar numa redação. Entendi, porque o cara pelo menos está respaldado, né, numa disciplina, numa área de conhecimento. Sim. Que massa. Que massa, André. Muito da hora, muito bom. Floco, eu queria, pra gente poder fechar aqui já, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria, já estamos aí com mais de 1 hora de transmissão aqui. Pessoal, inclusive, se vocês têm alguma dúvida, né, sobre a geografia, alguma coisa que a gente não falou aqui, você pode mandar aí no nosso canal, você manda nos comentários aí, manda no nosso Instagram pessoal, que a gente responde, cara. A gente está aqui para poder ajudar vocês, para fornecer conteúdo, né, distribuir informação e auxiliar vocês, né, nesse trajeto que vocês estão propondo para a vida de vocês aí. Se tiver alguma pergunta mais específica mesmo da geografia que... De repente você está estudando aí nesse final de ano, só não prometo agora nos próximos 5, 6 dias, talvez, por causa dessas festas. Mas começou janeiro, já vou estar voltando a trabalhar logo no dia 10. Mas mesmo assim, cara, tá estudando, não entendeu? Meus alunos sabem, cara, eu respondo sempre que eu posso lá no Instagram, André Floco, Floco com K. Manda lá que eu respondo assim que possível. Massa. Eu não te conheço, não tem problema, eu aceito lá e mando a resposta para ti. E realmente eu garanto para vocês que o Floco é o tipo de professor que dá essa atenção, porque nós somos acessíveis, né? Existe esse paradigma de que professor, aluno, mas, cara, a gente tem que estar ali em contato com eles, né? Sim. Falando nisso, né, nesse contato, nós abrimos aí, antes da nossa live, né, algumas perguntas no Instagram, perguntando o que os alunos gostariam de saber sobre sobre hoje, né? Dúvidas que iriam tirar sobre a disciplina de geografia. Eu tenho 2 aqui que me mandaram, né? Dentre as que mandaram, que eu achei pertinente, eu vou te perguntar aqui, André. Manda aí. Vamos lá. Teve um amigo meu, Isaac tá aí, né? Isaac treinador, personal, cara monstro, jiu-jiteiro, faixa roxa, brabo, né? O Isaac perguntou o seguinte, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Ele pediu assim, como que a geografia ela aparece nos concursos, né? Ele presta principalmente para da segurança pública, mas assim, como que a disciplina de geografia aparece nos concursos públicos de São Paulo e do Paraná? Eu vi algumas do Paraná. No Paraná, as que eu vi, ele vai ser cobrado um pouco com atualidades do que está sendo mostrado naquele ano, fenômenos, eventos.
E também alguma coisinha dessa parte que eu chamo de alfabetização cartográfica, que entra a parte de orientação, escala, projeções não, mas a parte de orientação e escala. Eu vejo mais isso assim. E fora isso, esses grandes eixos que eu falei para vocês, que é a geografia humana, dividindo em urbana e população. População cai bastante, alguns indicadores demográficos e socioeconômicos, e um pouco de urbanização também. Muito bom, muito bom. Tem uma segunda aqui. Essa aqui vai servir para quem está tentando conquistar alguém. Você que vai aí. Você que foi muito boa a pergunta. Você que vai ter que dar uma canta. Cara, você às vezes quer conquistar alguém e não sabe como, né? Às vezes o cara às vezes está estudando cursinho ali, o cara quer chegar na pessoa e não sabe. Teve uma aqui, ó, que eu achei muito boa, que as pessoas perguntaram. Olha aqui, Floco. O que devo fazer para intemperizar a rocha que você tem no lugar desse coração? Olha isso, cara. Olha só que pergunta conceitual e algo que já mostra o nível que você né, cara? Eu vou explicar. Então, porque assim, já pensou alguém te fala isso? O que eu devo fazer para intemperizar essa rocha que você tem no coração? Cara, a pessoa que recebe isso já pensa, meu Deus, é alguém que estuda, é alguém que manja. O que eu falo, né? Deixa eu beber um gole aqui para falar alguma coisa. E aí? Eu vou explicar à luz da ciência, tá? Nada de coração, nada de parte de emoção. Mas quando você fala de intemperismo, intemperismo é um processo físico, químico, biológico que acontece com as rochas. E o que vai fazer esse intemperismo, principalmente, são as condições temporais, é o tempo, né? As condições atmosféricas, calor, sol, chuva, frio, é isso que vai fazer. Então, se eu pudesse fazer alguma relação para explicar para essa pessoa que mandou, para intemperizar a rocha do coração de alguém, é só o tempo. Olha aí, cara, que fantástico. Então, se você quer realmente atingir o coração de alguém, aguarde, não é isso? Faça a sua parte, faça a sua parte e ao tempo. Olha aí, da hora. Da minha parte aqui, cara, tem essas, né? Aí depois teve bastante coisa que a gente já falou sobre aqui, né? Perguntando sobre, né, as áreas que caem no Enem, a geografia do Paraná, o pessoal perguntou bastante também. Então, assim, não sei se você tem alguma que você quer responder, ou se você lembra de alguma coisa que você quer falar. Não, acho que era só isso mesmo. Que massa. Então, assim, tímido. Floco, uma coisa que eu queria te perguntar, tá tímido, nada. Eu queria te falar, Floco, se você tivesse, cara, né? Isso aqui é uma coisa que o meu irmão, né, falou pra mim, né, uma vez meu irmão fez essa pergunta e eu refleti bastante pra responder pra ele. Se você pudesse, Floco, como professor, como pessoa, deixar, assim, uma frase, cara, né, um conceito pras pessoas, cara, se você pudesse deixar na entrada de Londrina, no outdoor, com uma frase tua, assim, algo significativo, pode ser sobre a disciplina, sobre o que é você, qualquer coisa, uma frase pras pessoas refletirem, assim. Isso aqui. Olha aí. Mostra aí. Não dá pra ver tão bem aqui assim, mas essa seria a frase. Memento mori. Memento mori é a tradução literal, significa saiba que você é mortal, saiba que você vai morrer. É um carpe diem numa visão romana sobre o assunto, carpe diem. Ou seja, tenha seus tempos de dias de lutas, dias de glória, mas viva a sua vida. Viva a sua vida e faça o bem. E saiba que tudo são momentos. Tudo são momentos. Memento mori. Memento mori. Essa frase, tatuei, fiz a tatuagem inteira pensando um pouco nisso. Que massa. Mas foi no momento da minha vida que eu tinha acabado de perder minha mãe, né? Olha aí. Na verdade, as duas tatuagens que eu tenho têm relações com coisas importantes, né? Então eu tenho minha filha e tenho aqui representando a minha mãe. Então eu acho que era isso, assim. Era a mensagem que eu tenho, principalmente assim, pro jovem. Cara, se eu pudesse voltar, reformulando um pouco sua pergunta, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás e dar uma dica para mim, escrever alguma coisa, eu ia falar assim, cara, cuida da sua cabeça, não é brincadeira, cuida da sua saúde mental, faça bastante atividade física, tenha uma vida espiritual saudável, medite, isso pode te ajudar muito, e saiba que dores são passageiras. É isso, não adianta você gastar tanta energia numa coisa que talvez não é só naquele momento. Às vezes, por exemplo, falando para você vestibulando, para você concurseiro, aquele momento de não passou, aquela dor, aquela tristeza, cara, gasta um pouco mais de energia naquilo, invista principalmente na sua educação, que você vai para frente. Sem palavras, cara. Eu que te conheço pessoalmente fico até emocionado, né, cara? Porque isso realmente representa o André Floco,
né, cara? Você, e fica aqui, né, um depoimento meu, né, cara, assim, em tudo que eu passei na minha vida, você foi um irmão que surgiu, cara, tá? Você foi, assim, que isso fique registrado aqui pras pessoas, né, e pra gente. Assim, você foi alguém que sempre esteve ali em momentos de felicidade, momentos de tristeza, né? Você, cara, é o Floco, cara. Quem não tem a oportunidade de conhecer, que te conheça, né? Quem já teve o prazer de ter você como professor sabe do que eu tô falando. Quem te tem como amigo sabe disso. E obrigado, Floco. Obrigado por você ser quem é. Obrigado por ter aceitado meu convite, por ter estado aqui. E que a gente possa continuar fazendo isso várias vezes. Você vem aqui várias vezes. A gente vai falar sobre as provas que vão acontecer. A UEL tá vindo aí. Depois da UEL, eu quero fazer um VestibaCast UEL, né, trazendo professores para comentar sobre as disciplinas da UEL. Você com certeza já fica convidado para ser professor de Geografia. Será um prazer. Né? E, André, obrigado, cara. Obrigado por ser você, cara. O mundo precisa de pessoas que saibam o que é ser André Floco, que saibam o que é Memento Mori, né, cara? Então, é isso, meu irmão. Obrigado, tamo junto. Pessoal, obrigado pra quem assistiu, obrigado pra quem esteve aqui até agora. Se você tiver perguntas, mande pra gente. E é isso, fica aqui mais um VestibaCast. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Falou.